importante na minha vida, vai ser importante também na vida de outras pessoas. Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. A história das artes realmente empolga, principalmente a do teatro, que é uma das mais tradicionais, e a maneira como essas artes foram se modificando ao longo dos tempos para acompanhar também as mudanças sociais. O teatro de hoje, evidentemente, tem muita diferença do teatro tradicional, principalmente porque vários tipos de teatro foram criados ao longo da história. Hoje você assiste teatro na rua, nas praças, em toda parte. E a produção também modificou-se um pouco, fazendo produções menos complexas, de fácil entendimento para as comunidades, principalmente aquelas que não têm muito hábito, muito costume, não é uma plateia mais assídua dessa arte tão sofisticada. O certo é que o teatro não morre. Como todas as artes, ele se modifica, mas ele sempre está presente. Aqui em Juazeiro do Norte, nós temos alguns produtores, diretores e atores que vem mantendo esse ciclo de renovação e sempre mantendo vivo a arte cênica principal de nossa cidade, que é o teatro. É bem verdade que instituições como o BNB e o SESC deram um impulso muito grande nos últimos tempos. Agora, muitas peças de valor são exibidas e são desempenhadas aqui em Juazeiro. No programa de hoje, nós convidamos André de Andrade, que é um belo ator de teatro, mas também faz produção, também já dirigiu. Quer dizer, nesse circuito aí, ele praticamente faz tudo. Ele está acompanhado pelo Mano Damasceno, que também dirige, faz produção. E hoje, os dois vão conversar conosco aqui, principalmente sobre uma peça que eles estão apresentando no BNB de Juazeiro do Norte, que é a Irmandade Secreta do Boi Santo. Nós vamos falar sobre esta produção, sobre o seu sucesso, já que esta peça já foi exibida, inclusive em Fortaleza, em mais de um teatro. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, André e Mano Damasceno. Prazer tê-los aqui no nosso programa. Luiz Carlos, certamente que falar de arte, é falar de cultura, é falar, principalmente quando se trata dessa peça aqui do André de Andrade, nós vamos falar da cultura nossa, das nossas raízes, da formação sociológica do nosso povo, das crenças, enfim, é essa concepção dessa peça do André que ele está apresentando aí, Ceará fora, Brasil afora, e certamente ele vai ter muito que nos ensinar aqui com isso aí, ao nosso telespectador, até porque através da arte e da cultura a gente possa aprender também um pouco da nossa história, da nossa sociologia, das nossas raízes, enfim, da formação do nosso povo e da nossa sociedade. Precisamos da colaboração do nosso telespectador para a gente fazer um programa bem interativo, com a participação daqueles que dão o prazer de assistir o Tribuna Livre nas segundas, quartas e sexta-feira. O nosso programa é sempre um presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá.
Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Meu caro André, fale um pouco da sua atividade dentro das artes em Juazeiro do Norte, principalmente no teatro. Como é que você começou essa labuta, essa integração no meio artístico, até tornar-se ator e finalmente criar uma companhia? Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasques Landim. Boa noite aqui, o amigo Mano. E boa noite aos telespectadores do Tribuna Livre, na noite de segunda-feira. Bem, nosso trabalho teatral, a gente tem... desde a década de 90, contribuído aqui com as atividades das artes cênicas na região do Cariri, mais especificamente na cidade de Juazeiro do Norte. Eu venho desde a Companhia Arte Contemporânea, do Gil Grangeiro, passando pela Companhia Livremente, da Fátima Murimicos, e da Companhia Harpas, do Assis Lando e Paiva, e até chegar na Companhia André de Andrade, que é o trabalho que a gente está aqui. Então, tenho militado nas artes da região, pelo teatro da região do Cariri, e como você bem colocou no início do programa, as artes cênicas na cidade de Juazeiro do Norte evoluiu numa proporção muito boa, no trato de que hoje, atualmente, nós temos teatros, casas de espetáculo funcionando, cursos de arte cênica na modalidade superior, enfim, e grupos fomentando cada vez mais, desenvolvendo as atividades. E um centro cultural, o Centro Cultural Banco do Nordeste, que tem mensalmente, na sua programação, bons espetáculos de arte cênica de forma gratuita para a população. Quer dizer, o mais importante também é ter plateia. E como eu disse no começo, com a chegada do BNB e do SESC, nós temos boas plateias agora. O importante é esse público cada vez mais interagindo com as artes, ele vai, à medida do tempo, vai evoluindo numa perspectiva de que teatro é educação e é informação. Então, eu costumo dizer que o teatro, você está vendo aquele espetáculo, aquele texto sendo interpretado, e ao mesmo tempo o telespectador tem no tempo real, no tempo presente, naquele momento, a possibilidade de refletir, de fazer sua reflexão. Então o teatro tem essa dimensão muito politizada da plateia sair do teatro com a imagem e a reflexão daquilo que foi discutido. Então, a gente sabe que o espaço lá é de bons espetáculos, como também o Teatro Patativa do Assaré, no SESC, e cada momento desse, cada plateia dessa que está interagindo com o artista, ela está num processo de evolução, de civilização e de aprofundamento nas artes. Ô, Mano Damasceno, um dos problemas que nós sempre enfrentamos nas artes é que as pessoas não conseguem viver de artes. Quer dizer, tem uma profissão e faz bico porque gosta de arte, acaba entrando com um coadjuvante, daqui a pouco está um ator, começa a dirigir e tal, e vai ingressando e vai crescendo e vai produzindo, mas sempre como algo auxiliar. Não é uma profissão. Já dá para viver de teatro? Boa noite. Boa noite. No momento, ainda não. Ainda não. Isso. Mas, a partir do que André falou, está acontecendo essa abertura pelas artes. Então, nós podemos fazer esse link com o Centro Cultural e, além do nosso trabalho, que nós somos funcionários públicos municipal, nós fazemos também essas produções independentes, com nossas companhias independentes, que eu sou presidente da ONG Desabafo de Teatro, e realizo também produções da minha companhia e tal, e estou aqui divulgando a Irmandade Secreta do Boi Santo, a convite de André,
eu assino a produção, a cenografia, o figurino e opero a iluminação do espetáculo. Então, o que é que acontece? Temos essa fomentação, e a partir de outros grupos também. Nós temos a Livremente, o Grupo Ninho de Teatro, do qual conseguem projetos de fomentação e vão capacitando, do qual ultimamente eu participei de uma capacitação que a finalização foi o espetáculo Geni, e que brevemente também vai estar em cartaz. Estamos aí fazendo a produção também desse outro espetáculo. E assim, está muito, muito interessante. Está na efervescência, posso dizer. Né? E agradecemos ao Centro Cultural, ao SESC, à própria Prefeitura Municipal também, porque tem o Marquise Branca que está, graças a Deus, está em processo de reforma. De pouco a pouco estão se abrindo, assim. Graças a Deus que a visão está sendo outra em relação às artes cênicas. No momento, o Marquise Branca está sem pauta, André? Não, o Marquise Branca atualmente é um teatro que ele está equipado e está aberto. Na verdade, qualquer companhia de teatro de Juazeiro do Norte que tem interesse, ela pode solicitar a pauta através da Secretaria de Cultura e fazer suas apresentações. Ainda sobre a sua pergunta, Luiz Carlos, sobre eu queria, André, aproveitando a pergunta do Luiz Carlos também, para fazer uma pergunta para você, quando ele falou aí que viver de artes ainda é complicado, difícil, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua formação, como é que você ingressou aí, qual é a sua principal formação e como é que você entrou nessa área? Na verdade, eu sou graduado em História, com pós-graduação em Docência do Ensino Superior e em Sociologia. Agora, quanto à pergunta viver de arte, né, seja música, teatro, artes visuais, dança, é uma pergunta complexa e a gente vai ter várias respostas de vários artistas. Na verdade, a viver da arte, hoje em dia muitos artistas vivem da arte, à medida que também muitos artistas não conseguem viver da arte. Você veja que os artistas que estão no circuito nacional, em grandes redes de televisão, com grandes programas, fazendo cinema, fazendo vídeo, fazendo grandes espetáculos, que estão na mídia, esses artistas estão vivendo do teatro e podem viver da sua arte, seja teatro ou qualquer outra. Mas, ao mesmo tempo, existem artistas bons, artistas que também já estiveram nos circuitos, em grandes redes de televisão, que estão também no anonimato. Então, geralmente, o artista, por natureza, você veja esses mesmos que estão na televisão nesse momento, que estão vivendo a arte, na verdade, eles têm outra formação. Professores de português, professores de história, professores de arte, foram vendedor. Então, na verdade, o artista sempre, à medida da história desse país, eles encontraram algumas dificuldades e, na verdade, tiveram que fazer outras atuações. Então, como é que eu vejo o panorama da região do Cariri hoje? Os artistas de teatro. Muitos artistas vivem de teatro, por exemplo, porque conseguem dar aula de teatro. Se dá aula de teatro é a profissão, está fazendo teatro. Então, está ganhando o salário de professor, mas ensinando teatro. Então, isso eu conheço vários aqui na região. Né? Alguns, à medida que você coloca uma peça em cartaz, para dali, do retorno do ingresso, você tirar o sustento, é um pouco complexo pela a dimensão da indústria cultural que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma mídia, TV, rádio e outros meios de comunicação voltados por um tipo de arte, né, de um tipo de cultura de massificação que é diferente dessa que a gente vem produzindo e vem trabalhando. Então, a gente tem que ver esses dois lados antes de dizer que o artista vive ou não consegue viver da arte. O que Mano colocou bem aqui é que o artista hoje, das artes cênicas, da música, da dança, na região do Cariri, está aproveitando esses espaços. Como aqui, por exemplo, nesse momento que a gente está no Tribunal Livre fazendo esse debate. Está aproveitando essas oportunidades para encontrar na mídia esse espaço e poder celebrar com o público, né, compartilhar esse diálogo e a gente fortalecer essa rede, essa corrente. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de dizer que a arte ela tem uma dimensão econômica, sim. Então, a cultura na dimensão econômica é essa, é a fomentar
e você, no seu produto cultural, ter esse retorno financeiro. Então a gente tem várias experiências. Em termos de trabalhos autorais, essa peça que está sendo exibida agora do Boi, né, é o seu primeiro trabalho autoral? Na verdade, meu primeiro solo autoral, né? Eu tenho participações em outros espetáculos, de outras companhias, mas é meu primeiro trabalho solo. É claro que não é meu trabalho autoral, porque eu também escrevi outros textos e tenho outras produções que também não foram montadas, mas tenho esse trabalho. E falando mais um pouco da peça, A Irmandade Secreta do Boi Santo, para que até o público que está em casa possa compreender, essa é um solo teatral que vai buscar refletir questões com fatos históricos, né? O fato histórico do boi mansinho, que o Padre Cícero dá aos cuidados dos beatos Zé Lourenço para cuidar, e aquela comunidade agrícola formada ali por remanescentes cariris, por remanescentes e descendentes de negros, atribui ao boi poderes divinos, atribui ao boi como elemento da natureza, que é um animal sagrado, que ele obra milagres, que ele faz milagres, né? Essa postura, né, de adoração de um boi causa uma polêmica na época, tanto que o Flório Bartolomeu faz com que essa história seja definitivamente acabada quando ele prende o beato Zé Lourenço e mata o boi. Então, no nosso espetáculo, a gente faz referência a esse boi. Mas de que forma? Pegando os elementos sincrético dessa miscigenação cariri, de várias etnias que aqui chegaram, advinda do milagre da Beata Maria de Araújo. E por que essas pessoas adoravam um animal sagrado? Em que fundamentos de crença, em que fundamentos religiosos, em que fundamentos da expressão, né, esse povo tinha essa possibilidade de adoração de um boi. Então, vai tratar disso. E também o outro fato histórico, que é o fato do milagre da Beata Maria de Araújo, uma vez que o sangue, que é as hóstias que são transformadas em sangue, se materializam, e disso, a partir desse momento, milhares de rumeiros, de nordestinos, né, de descendentes, também vêm ao Juazeiro para ver, tocar e pegar nesse sangue, aproximar esse sangue que é real, que é palpável. Nesse seu trabalho, André, você reflete tudo isso, traduz todo esse sentimento na peça. Você somente você faz 4 personagens, é assim? Isso, então é um solo, a gente vai passando por essa narrativa, um processo narrativo, tem uma rumeira, tem um beato, e tem a própria personificação do boi, e tem a alegoria da cena do milagre também, que é um dos momentos fortes do espetáculo. Tudo isso também interligado nessa base que é a cultura africana e a cultura indígena e a cultura branca. Nessas 3 etnias, né? Das bases sincréticas religiosas, que é a formação da nossa região do Cariri. Ô André, e a receptividade? Vocês já fizeram uma exibição no último sábado, lá no BNB, devem fazer a segunda agora sábado, dia 11, e a terceira no dia 18. Isso. Sempre aos sábados, às 19h30, no BNB. Como é que foi a receptividade? Bom público? A gente está muito feliz porque a receptividade tem sido bastante interessante. As pessoas, casa lotada, né? A gente teve em Fortaleza também, no Centro Cultural Banco Nordeste de Fortaleza, casa lotada. A gente teve também no Teatro José de Alencar também, no processo lá na mostra, na zona de transição, também fantástico. Inclusive, a gente ganhou um prêmio de melhor pesquisa. E a gente teve sábado passado, dia 4, no Centro Cultural Banco do Nordeste, também o público casa lotada. Então a gente aguarda também que as pessoas procurem lá o Centro Cultural logo cedo, no sábado, quando eles começam a distribuir os ingressos, a partir de 13 horas. Então as pessoas que têm interesse em ver o espetáculo, recomendo que o espetáculo é muito importante para as pessoas estudantes das áreas de ciências humanas que buscam ver a figura do Padre Cícero com esse olhar de um antropólogo, porque o Padre Cícero, na verdade, essa peça vai fazer com que a gente consiga compreender o Padre Cícero como um grande antropólogo, porque ele via na cultura do sertanejo as pessoas de milhares e milhares de culturas diferentes que vinham aqui
ele tinha essa missão de catequizar, de ensinar a devoção à Nossa Senhora das Dores, mas a devoção sem impor, reconhecendo realmente as culturas. À medida do processo, um processo muito diferente do que a gente via até então, né? Do catequizador, daquele que martiriza, de que impõe. O romanismo, né? do caso. O romanismo que impõe. Então, Padre Cícero, por exemplo, quando aconteceu o fato das pessoas no caldeirão do Beato Zé Lourenço adorarem o boi, mansinho, em nenhum momento da história a gente vê o Padre Cícero preocupado com essa postura, porque ele sabia que ali eram pessoas simples, humildes. Já a questão política pesou mais, né? Quando o Flório foi acusado de deputado dos fanáticos. Isso. André... Atingiu o Flório exatamente porque o Flório já era deputado. E estava sendo acusado pela imprensa, não é isso? Sendo chamado de... Deputado dos fanáticos. Comentador do fanático. Comentador do fanatismo e tal. Então ele resolveu acabar, dar um chega nessa história, mandou matar o boi, inclusive distribuiu carne para todo mundo. Né? Mas o boi já estava começando a regimentar um bocado de adepto em torno dele, né, Luiz Carlos? Conta a história. Mas, André, você certamente que tem outros trabalhos anteriores a esse. Você tem focado mais o seu trabalho em cima desse foco de história regional, da formação da sociedade, ou você diversifica, vai por outras áreas? Na verdade, como esse é meu primeiro solo, está fortemente ligado a isso. Mas eu já venho, por exemplo, de umas comédias, eu já fiz Esperando por Madre Dayana, da Companhia Livremente, com a direção do Renato Dantas, já fiz O Último Dia de Glória, com a direção de Jean Nogueira, que são duas comédias do Emanuel Nogueira, e que tem só uma referência da cultura, da nossa forma de ser aqui, juazeirense de ser. Mas é um texto muito... por onde anda? De humor, né? Certo. Por onde anda o Emanuel? O Emanuel mora em Fortaleza, ganhando muitos prêmios e trabalhando constantemente, fazendo roteiros de cinema. Tá bem, é um rapaz... Ele tem muito talento. O Jean continua como ator. O Jean é ator e diretor e está num trabalho que é dentro da Noite Escura, também com o Renato Dantas, a Mazé Salles, uma galera legal aqui. E a gente vai ter até aqui a oportunidade de falar em outros espetáculos que também estão aí no circuito. Aproveito para falar aqui do Engenharia Cênica, que é um grupo da Universidade Regional do Cariri, que é coordenado pela Cecília, né? Cecília Raif, que é o único grupo também aqui da região do Cariri que ganhou um prêmio via Funarte para fazer a apresentação no Rio de Janeiro. Então, faz parte também dessa... Prêmio Nelson Rodrigues. Faz parte desse universo da gente também, que a gente está desenvolvendo, que é fortalecer cada vez mais o teatro da nossa região. Mano, nas suas tentativas, mano, você já é enveredou pelo cinema também, né? Também. Assim como o André, nós tivemos algumas experiências com a minissérie. Vai, André, me lembra aí. A Sedição de Juazeiro. Sedição de Juazeiro. Mas você fez parte desse filme agora, o último? Sangue no Sertão. Não, infelizmente eu não tive a oportunidade. Eu fiz um beato. Eu estava muito ocupado. Eu fiz um beato. Mas eu fui assistir e achei belíssimo. Leva a marca da nossa história muito bem, e está muito bem representado pela pessoa do Quinco Pellegrini. Kiko é um belo ator, isso, diga-se de passagem, né? Profissional, esplêndido. E parabéns a ele, assim, e que ele produza muito mais ainda, tanto que eu o convidei também. Eu tenho um trabalho com o pessoal da Paixão de Cristo, com a Compacto, que eu contribuo e colaboro, gosto muito. E nós temos também um experimento de audiovisual para fazer. Já convidei o André, já disse, né? E convidei o Kink na nossa oportunidade, quando for oportuno, nós vamos realizar esse trabalho. É pequeno, mas vai ser bem interessante e vai ser muito importante para a Compacto, que apresenta o espetáculo da Paixão de Cristo, sempre no período da Quaresma. Certo. Ô André, essa tua formação como historiador, ela não te puxa bem para esse lado cênico da história, das raízes, mas ela não tem uma influência lhe arrastando mais para esse tema, não? Você não acha? Bom, pelo esse trabalho que a gente está aqui discutindo fortemente, né? A história, né? Tem como o padre Monsenhor Murilo dizia, né? Juazeiro do Norte é uma cidade de pouca geografia e muita história. Então,
não falta assunto, não falta argumento para você fazer bons espetáculos, bons textos, bons elementos. Então, eu tenho feito essa pesquisa e eu acredito que sim. Então, por exemplo, nesse meu trabalho, que tem fortemente só é uma parte, a história do milagre, mas já me dá material suficiente para continuar essa pesquisa, já que o próximo ano a gente vai estar comemorando o 60º da Beata Maria de Araújo, né, os 150 anos, e foi uma mulher que foi muito vitimada pela história também, que foi a história oficial, deixou ela um pouco de lado, né, e a gente fazendo esses trabalhos, a gente está resgatando. Então, veja bem, quando a gente tem a história oficial que narra certos posicionamentos, certos comportamentos, e você não tem as classes humildes como protagonista da história, então fica muito difícil de você entender. Então, a Beata Maria de Araújo, por exemplo, quando o Padre Francisco chegou aqui, ela negra, analfabeta, ela era filha de quem? De negros. Quem eram os avós? Negros. Qual era a crença desses avós da Beata Maria de Araújo? Então, essas questões, esse indagamento que a gente procura discutir e debater para que a gente possa vir trazer elementos para a arte e as pessoas entenderem e fazer sua reflexão. E nós vamos ao nosso intervalo, mas já estaremos de volta para continuar falando sobre artes aqui no nosso Tribuna Livre. Até já, amigos. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Faça o seu pai pular de alegria com o Cariri da Sorte Cap. No primeiro sorteio, R$3.000. No segundo sorteio, uma Yamaha Krypton 0 km. No terceiro sorteio, uma moto Honda Fan 125 0 km. E no quarto sorteio, a nova S10 cabine dupla flex 0 km. Isso mesmo, a nova S10 cabine dupla flex 0 km. E mais 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Cariri da Sorte Cap, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez. Cuidar da sua saúde é prioridade para o governo do estado. Prova disso são as novas unidades de pronto atendimento 24 horas construídas em parceria com o governo federal em Fortaleza. Nas UPAs 24 horas são realizados atendimentos clínicos de urgência e emergência, melhorando a assistência à saúde em toda a cidade. Das 6 UPAs 24 horas entregues no estado, 4 estão em Fortaleza, nos bairros Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho e Messejana. E até o final de 2012, 3 novas serão inauguradas. No Conjunto Ceará, José Walter e Grande Pirambu. A UPA veio com a tarefa de resolver os problemas de urgência e emergência dos pacientes e, com isso, diminuir a demanda dos hospitais de grande porte. Com a classificação de risco, o atendimento se torna mais eficaz, o que determina o risco de cada paciente. Ao todo, serão 32 unidades de pronto atendimento em todo o estado, funcionando de modo integrado ao SAMU.
A UPA funciona. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Em época de férias escolar, nas Óticas Diniz, você decide. São 4 ofertas. 1. Na compra de seu óculos de grau ou solar, você paga tudo em 10 vezes nos cartões. 2. Seu óculos velho ou quebrado vale R$50 na compra de um novo. 3. Comprou, ganhou. Compre óculos de grau completo e ganhe um solar. Ou 4. Compre um e leve 2. Na compra de seus óculos de grau completo, ganhe um óculos reserva. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Atacom, sua loja completa. A Atacom dispõe de todo o material que você necessita para a sua construção. Elétrico, hidráulico, louças e metais sanitários, portas, tintas e cerâmicas, pisos e revestimentos cerâmicos. O lugar certo é na Atacom. Cerâmica extra 45 por 45 a partir de R$ 12,90 à vista. A Atacom facilita as condições de pagamento para você. Vá até a Atacom, Rua São Pedro, Centro Juazeiro. Atacom, melhores marcas, menores preços. Na Atacom, o preço é bom. Atacom. Cuidar da sua saúde é prioridade para o governo do estado. Prova disso são as novas unidades de pronto atendimento 24 horas construídas em parceria com o governo federal em Fortaleza. Nas UPAs 24 horas são realizados atendimentos clínicos de urgência e emergência, melhorando a assistência à saúde em toda a cidade. Das 6 UPAs 24 horas entregues no estado, 4 estão em Fortaleza, nos bairros Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho e Messejana. E até o final de 2012, 3 novas serão inauguradas, no Conjunto Ceará, José Walter e Grande Pirambu. A UPA veio com a tarefa de resolver os problemas de urgência e emergência dos pacientes e, com isso, diminuir a demanda dos hospitais de grande porte. Com a classificação de risco, o atendimento se torna mais eficaz, o que determina o risco de cada paciente. Ao todo, serão 32 unidades de pronto atendimento em todo o estado, funcionando de modo integrado ao SAMU. A UPA funciona. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Como detectar a perda auditiva? Hoje em dia, há um exame sofisticado para o diagnóstico precoce da perda auditiva, chamado emissões otoacústicas. Importante meio de intervenção e do diagnóstico precoce da perda auditiva, esse exame é feito de forma simples, direta e indolor, obtendo informações concretas da audição do bebê. É conhecido popularmente como teste da orelhinha. Pesquisas mostram que crianças diagnosticadas antes dos 6 meses de idade e recebem intervenção desenvolvem melhor a fala e a linguagem. Bebê Centro Auditivo é sempre o melhor caminho. Eletrocariri, o jeito inteligente de comprar. Realize seus sonhos com prestações que cabem no seu bolso. Carros, motos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para você. Quem é premiado não paga mais nada. Dê chance à sua sorte, faça parte você também. Eletrocariri, o jeito inteligente de comprar. Rua São Paulo, número 1292, Centro Juazeiro do Norte. Fone 3085-1459. Pensou em comprar sua moto? Faça o melhor negócio em Betinho Motos. Motos novas e seminovas, revisadas e com garantia de procedência. Além do mais, recebemos a sua moto Honda usada na troca de uma 0 km. Betinho Motos, Rua José Marrocos, 366A. Telefone 3512-2430. Betinho Motos, faça o melhor negócio aqui. Nós estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje estamos falando de artes, principalmente de teatro, e lembramos ao telespectador que a peça do André estará em cartaz novamente no próximo sábado, 19h30, lá no BNB Clube aqui do Juazeiro do Norte. E você pode ver, é grátis, evidentemente. André, a Rafaela ligou e quer saber quantas pessoas já compõem a sua companhia. Bom, nesse trabalho a gente tem o Acislande Paiva e tem o Mano Damasceno, né? E tem outras pessoas que fazem atividade de divulgação, né? Mas, na verdade, a base mesmo do trabalho são essas 3 pessoas. O Acislande Paiva, o Mano e a minha pessoa que faz a atuação nesse solo. A Regina fez uma pergunta que o Vasco já tinha feito aqui.
se o seu trabalho é mais voltado para a cultura regional ou você pretende ingressar em outras áreas. Como eu já fiz outras áreas, estou fazendo regional, para o ator não tem isso. O trabalho que for proposto ou que a gente tiver em discussão, a gente está fazendo. Então o artista não tem muito que escolher se é regional ou universal. A partir do momento que a ideia do regional possa dar essa visibilidade universal, como eu acredito nesse trabalho, a gente está realizando. Ô André, e essa peça ela pode ser vista por todas as idades? Quer dizer, as crianças têm acesso também? Pode. Na verdade, a gente só orienta que, se forem crianças, esteja acompanhado do pai. Porque, na verdade, é um texto denso, na verdade, é um texto que muito tem uma certa referência. Então, tem certas obras que você precisa de um referencial, né? De circunstâncias anteriores para entender. Então, por exemplo, uma criança vê uma encenação de uma certa forma sem uma orientação, então pode ser que ela não entenda. Então, como diria Ana May Barbosa, né, na sua proposta triangular, né, preciso ver, né, fazer e contextualizar. Então, o pai acompanhando a criança, ele pode, né, também estar vivenciando isso, tá podendo contextualizar com a criança. Então, nunca só, né, e sempre acompanhando. Mano, qual é a peça que você está atualmente trabalhando com ela? Pois é, eu quero aproveitar aqui o espaço que André já me permitiu e quero anunciar aqui brevemente o espetáculo Leprosos do Universo de Augusto dos Anjos, do qual nós também já apresentamos no Ensaio Aberto, que é um programa também do Centro Cultural. Nós já realizamos e estamos em processo de ensaio e produção, e que brevemente nós estaremos, que permeia toda a poética de Augusto dos Anjos. É um espetáculo que eu posso dizer que é dramático, como a gente conhece, né? Quem conhece a obra de Augusto dos Anjos sabe que é muito denso, é pesado, mas que é super interessante, com base numa pesquisa que também é de minha autoria, o texto é de minha autoria, só que com adaptação de sua obra poética completa, que é eu e outros poemas. É muito interessante e convido a todos também. Quero salientar que eu sou o diretor-presidente da ONG Desabafo. Às vezes convido o André também para fazer parte da minha companhia em algumas produções. E que nós já apresentamos também Caboré, que também já foi premiado, já foi algumas vezes para Fortaleza. Ganhamos o prêmio SATED também. Caboré é texto seu? Não, é do Tarcísio Pereira, sim, da Paraíba. Da Paraíba. Isso. Por coincidência, também Augusto dos Anjos também é paraibano, né? Isso. Não sei, foi uma coincidência, mas é muito prazeroso. André, nós colocamos aqui criança, foi falado aqui em criança, e eu costumo dizer que a formação da sociedade, da futura sociedade, ela está na criança, na educação e nos valores da criança. E certamente que as artes, a cultura, pode ser aproveitada muito fortemente na formação da criança, até como ensinamento da história, principalmente no foco que você atua, na história regional, da formação da sociedade, enfim. Aqui na cidade de Juazeiro do Norte, tem algum movimento no sentido de levar para a criança, para a escola pública da cidade, alguma coisa em termos de arte cênica, de cultura, até para motivar também a formação de valores nessa área e além disso, aproveitar para servir de ensino, de embasamento cultural, enfim, tem alguma coisa nesse sentido aqui na cidade? Olha, Vasques, perfeitamente, isso que você disse é importante. A arte tem essa possibilidade de transformar, de educar e de fazer com que as crianças tomem cada vez mais um caminho de civilidade, né? Então, a arte ela é utilizada em vários programas de governo, em vários programas sociais como elemento de base de transformação. Então, a gente tem exemplos aqui no Juazeiro do Norte, programas como a Admirável Trupe, que trabalha com crianças, inclusive de zona de risco. A gente tem conhecimento aqui no Juazeiro do Norte, que a gente tem um programa Pro Jovem Adolescente, que também ensina teatro e música aos jovens.
e adolescentes. E todos esses programas são fantásticos, porque esses programas, com mostras de música, com festival de teatro, teve aí o Mostra-se Projovem, que mobilizou as comunidades de vários bairros da periferia de Juazeiro e que pôde dar a esses jovens a possibilidade deles atuarem. A gente teve vendo na cidade cenográfica do último Joá Forró a inserção de jovens dos programas sociais dentro daquele circuito de atuação. Isso é fantástico. Se do ponto de vista de nós, observadores, a gente acha importante, imagine do ponto de vista deles, que estão atuando e sendo sujeitos da sua própria história, sendo sujeitos da sua realidade. Então, a arte é fantástica. É tanto que a arte sofreu, ao longo do seu processo histórico, muitas intervenções, né, políticas, de governo, porque, a exemplo disso, não precisa nem citar, o período da ditadura militar, porque a arte tem essa perspectiva de libertar. Então, você dificilmente vai ver um artista alienado, dificilmente você vai ver um artista que está aquém do processo. Então, a arte tem essa perspectiva de colocar o cidadão e de fazer com que ele venha a exercer sua cidadania. Inclusive, por falar nesse período de exceção, né, o pessoal das artes, principalmente do teatro, viveu momentos terríveis, né? Milor Fernandes conta que escrevia uma coisa e eles interpretavam outra. Quer censura, dizer, né? A censura dava ao texto o sentido que eles imaginavam. Então, tudo para eles era agressivo, né? Tudo para eles merecia ser cortado. E muitas peças, como Liberdade, Liberdade, a obra-prima, né, de Milor Fernandes, foi proibida. Uma obra extraordinária e não tinha nada demais, né? Não tinha nada demais, era apenas um grito de expressão, como muitos gritos artísticos de expressão. Eu encontrei outro dia com o professor Araújo, ele lançou um livro agora, um resumo histórico das principais personagens de Juazeiro do Norte. Questionário histórico. E eu conversando com ele, a gente falando sobre a riqueza dos fatos históricos da cidade de Juazeiro do Norte, mas que infelizmente isso não é passado na escola. Eu entendo até que devia ter, na grade curricular da escola, devia ter um capítulo sobre essa questão da história de Juazeiro, pela riqueza, que é tão vasta, mas é também tão desconhecida que pouca gente conhece isso. E através das artes cênicas também, até isso poderia ser passado, através desse veículo tão importante, de mais fácil aprendizado, tá certo? Poderia ser aproveitado para ser colocado na grade curricular das escolas da história de Juazeiro do Norte. Essa obra agora do André pode ser, Vasco, um princípio dessa sua ideia, porque assim como ele fez agora essa peça com o boi, há outras situações dentro da história de Juazeiro, aquela questão, por exemplo, da retirada do pessoal de Juazeiro da Feira do Crato, ninguém paga mais imposto ao Crato, quer dizer, isso pode dar uma boa peça, e é um capítulo fundamental da história de Juazeiro, exatamente. Né? Eu vejo muito boa a colocação do Vasco, porque é uma dica, na verdade, é uma dica de política pública para a educação, né? É muito pouco as manifestações. A gente sabe que tem professores hoje em dia, Vasco, na escola, professores de artes, né, de várias linguagens, que trabalham, mas a escola e o teatro também é um projeto que pode acontecer. É um projeto, inclusive a gente se coloca à disposição, porque essa peça que a gente está, a Irmandade Secreta do Boi Santo, contempla uma lei que obriga as escolas a ensinar o ensino da história africana nas escolas. Então, como a nossa peça também trabalha com a questão das etnias, a etnia africana, esse africano, esse negro, esse descendente de negro que chegou no Juazeiro, numa época em que o Padre Cícero tinha a missão de catequizar, e houve esse confronto, né, de crenças, então essa peça também contempla. Então a gente também se dispõe a dialogar e a fazer com que essa peça também seja vista por professores, por educadores, para que possam socializar com seus alunos na sala de aula. Agora, o casamento das artes, porque determinadas artes, elas já caminham para e passo naturalmente. O caso do cinema com o teatro, né? A literatura tem uma integração muito forte com o cinema, porque os roteiros vêm de grandes obras da literatura.
No caso de vocês aqui, como é que está funcionando a cultura de Juazeiro em termos de arte? Essa combinação de dança, de cinema, de teatro, como é que está funcionando isso? E que trabalho especial está fazendo a nossa Secretaria de Cultura? Olha, Luiz Carlos, a gente está vivendo na região do Cariri uma efervescência, e Juazeiro não é diferente. Só em Juazeiro do Norte a gente tem instituições de dança, instituições de teatro, instituições de música, pontos de cultura. A gente tem uma vivência que é o momento dos editais. Então, dificilmente você vai ver algum grupo ou grupo artístico de Juazeiro do Norte que não esteja envolvido diretamente em um edital, que não esteja diretamente envolvido em um projeto de ponto de cultura, que não esteja em efervescência, ou que não esteja no circuito de programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, ou que não solicita uma pauta lá no Teatro Marquise Branca para poder fazer suas apresentações. A gente tem todo esse universo. A Secretaria de Cultura de Juazeiro está vivenciando no momento um fato histórico que iniciou com o governo de Gilberto Gil, do Ministério da Cultura, que é a implantação do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura nada mais é do que a organização da sociedade civil e do poder público com uma política voltada para a cultura, com recursos próprios, funcionando da seguinte forma: um Conselho Municipal de Cultura, que a gente já tem, o Conselho Municipal de Cultura de Juazeiro do Norte, o Plano Municipal decenal, que é de 10 anos, a gente também já tem aprovado por lei, o Plano Municipal de 2012 até 2022 é lei, e até esse período tem que ser cumprida aquelas atividades que estão no plano, e as conferências que a gente realizou já 3 na cidade de Juazeiro do Norte, que é a Conferência Municipal de Cultura. Tudo isso amarrado dentro da Lei Municipal de Cultura, que também é uma lei que vai também dar a possibilidade de criar o fundo. A gente só ainda não tem um Fundo Municipal de Cultura, mas isso é um processo que está sendo reivindicado junto aos artistas para que a gestão possa vir e efetivar esse fundo. E aí, estando tudo organizado, que é questão apenas de tempo, né, de dias, a gente vai ter a possibilidade de ter o Sistema Municipal de Cultura integrado ao Sistema Estadual de Cultura e ao Sistema Nacional, que é como funciona, para as pessoas que estão em casa entender, como o SUS, o Sistema Único de Saúde. Agora, a partir daí, evidentemente, todo ano, quando for votar o orçamento do município, já terá uma participação dedicada à cultura. Já terá que deixar, como por lei, né, garantido aqueles recursos. Sem contar que os repasses estaduais e federais também são específicos, por lei, já direcionados. E ainda concluindo a questão da efervescência na região, na cidade de Juazeiro do Norte, a gente não poderia deixar aqui de registrar como Companhia Mandacaru de Teatro, Companhia Dança Cariri, né, e Companhia da Aquine de Dança, Companhia de Zabal. Isso é bom, né, Luiz Carlos? A gente percebe aí o número, né, São muitas companhias de teatro que todas essas pessoas estão constantemente ganhando prêmio, ganhando editais. Carolina Rocha também. Carolina Rocha, ganhando prêmio, ganhando editais, participando, e estão em cartaz constantemente, Centro Cultural, Teatro do Sesc, Teatro Marquise Branca, fazendo de outros espaços também, espaços de apresentação, como as universidades, né, e as escolas. E dentro do espaço pedagógico, nós não poderíamos deixar de citar o projeto Schoenberg, não é? Que é um projeto extraordinário. Ali sim, ali é uma escola, na verdade é uma escola de transformação, porque ali o aluno, desde pequeno, ele aprende e se especializa. O Davi, o Jonas Davi, fantástico, um cara que colocou aquele complexo Schoenberg e que tem mostrado para a sociedade de Juazeiro do Norte um compromisso com a arte assim grandioso, que a gente fica muito maravilhado. Já fiz teatro lá também no Schoenberg, já participei e recomendo. As pessoas que queiram fazer um curso de qualidade também pode procurar. E ele está na agenda do nosso Tribuna Livre, a qualquer hora, nosso telespectador vai acompanhar. Pergunta, Luiz Carlos. André, pergunta, telespectador, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta. Você ainda não escreveu nada, André? Você é poeta também? Eu sou poeta também. Eu participo de alguns blogs na região do Cariri e escrevo poesias. Ainda não publiquei. As publicações ainda não fiz, mas eu estou me organizando. Mas minha vivência tem sido essa: escrever textos. Então as pessoas me procuram, eu escrevo pequenos textos, escrevo poesia. Então, algumas poesias eu tenho escrito para ilustrar, né, Isso é muito bom. Visão de mundo. Mariana Cruz, da Lagoa Seca, concorda com o Dr. Vasques. Realmente
há muitos moradores que não conhecem a nossa história. E o Célio do Pio XII, onde podemos encontrar o filme Sangue do Sertão. Esse filme é com o Padre Venturelli. Esse filme foi só mostrado, né? Mas a gente não sabe sequer se esse filme já pode ser comercializado. Só o Padre Venturelli é que pode responder. Tem um tempo, né, para colocar no circuito. Eu sei que depois comercializar. A gente já teve. Você foi ver a apresentação? Não, foi no dia de um programa. Foi muito bom o filme, porque o filme é feito com recursos zero. Você fez um beato no filme. Fiz o beato. Então, mas o filme ficou de uma qualidade espetacular, surpreendeu. E o padre, segundo o Padre Venturelli, ele vai estar exibindo nas romarias agora próxima de setembro. Então, todos os juazeirenses vão ter a oportunidade de ver. A Carla Vicência faz uma pergunta interessante. Ela quer saber como adquirir ingresso para assistir a peça. O BNB distribui os ingressos com quantos minutos antes da peça? Olha, Luiz Carlos, é fantástico. As pessoas, tem muita gente no Juazeiro do Norte que não conhece o Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri. Aproveitar aqui o momento para dizer que lá não é só teatro. Lá é teatro, música, dança, artes visuais. Lá tem uma biblioteca virtual, exposições, uma biblioteca virtual e uma biblioteca física com acervo incrível e que é aberto, faz parte da política nacional do governo federal de cultura para o povo e cultura gratuita e cultura de qualidade. Então, as pessoas que querem assistir um espetáculo, é simples. Por exemplo, a peça vai acontecer no dia. Então, a partir de 13 horas, já pode passar lá na recepção e pegar o ingresso gratuitamente. Então, por exemplo, a peça vai ser sábado agora, dia 11. Então, você, a partir André, são limitados os ingressos, né? São. Mas a plateia... A capacidade. Mais de 200, são quase 300 lugares. Então, tem bastantes lugares. As pessoas passando lá, com certeza vai poder ver o espetáculo. A partir de 13 horas já pode pegar o ingresso. Mas muitas pessoas chegam já 18 horas, 18h30 e conseguem entrar. Consegue entrar ainda. O Franzé Silveira. André, sou um grande fã do seu trabalho. Obrigado. E lhe desejo muito sucesso e determinação na sua carreira. Muito obrigado. Aí, que bom, André. Porque é uma carreira difícil. Franzé Silveira é uma pessoa bacana, né? Ele sempre vai acompanhando o nosso trabalho, sempre está... É uma pessoa que a gente pode dizer de bom tom, que é um observador atento da cultura de Juazeiro do Norte. O Cícero Fernandes tem a curiosidade de perguntar se os convidados têm recebido algum apoio para a realização dessas suas metas, desses trabalhos artísticos, e de quem? Pronto, então, como eu falei inicialmente, os artistas da cidade de Juazeiro do Norte, eles estão constantemente nesse circuito de apoio, porque basta encontrar as oportunidades. Por exemplo, essa minha peça, ela está no Centro Cultural Banco do Nordeste, de um edital que é o edital de programação. Então, a verdade, a nossa visão hoje da política teatral não é mais aquela de estar com o pires na mão pedindo, mas de estar organizado, de estar buscando organização para participar dos editais, um trabalho de qualidade e poder concorrer. Então, a gente é financiado, a gente tem é bem remunerado para apresentar esse trabalho no Centro Cultural Banco do Nordeste. Então, dessa forma, não deixa de ser a resposta de uma política pública para o nosso trabalho. Ô André, vocês têm, poderiam citar, exemplos de pessoas que começaram fazendo arte aqui em Juazeiro e que foram melhorando de nível e se mudaram e estão brilhando em algum lugar aí pelo Brasil afora? Olha, cara, a gente tem muitos artistas que daqui da região do Cariri que se aventuram, né? E vão em busca. Na verdade, a gente é muito consciente... Isso em vários setores, na música... A gente é muito consciente no sentido de dizer assim, o artista, ele tem a sua qualidade e o seu valor, independente de estar ou não na mídia. Porque a mídia é um pouco cruel, né? Essa coisa de você estar... É uma luta, é matar um leão por dia. Mas a qualidade do trabalho do artista, ele deve ser aplaudido em qualquer formato, desde que tenha qualidade. Então a gente tem, desde nossa estrela maior global, José Wilk, né? Até atores mais recentes, como Romualdo, que fez um trabalho agora com Glória Pires. Enfim, se eu fosse citar aqui, a gente teria vários
Vários Tá bom. nomes. Mas como o nosso tempo está esgotado, nós queremos agradecer ao André e também ao Mano pela vinda ao nosso Tribuna Livre. Foi realmente muito produtiva a presença de vocês aqui, passando informações preciosas, e nós deixamos o convite mais uma vez para os nossos telespectadores para no sábado próximo e no sábado 18 irem ao BNB para ver a peça do André. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Agradecer ao nosso convidado, foi muito produtivo o programa. É o que a gente sempre diz aqui, o Tribuna Livre é exatamente para isso, para mostrar os nossos valores, os nossos talentos, a nossa cultura. E hoje nós apresentamos aqui 2 grandes valores da nossa cultura regional juazeirense. Um grande abraço, obrigado aos nossos telespectadores, boa noite. O Tribuna Livre estará de volta na próxima quarta-feira no mesmo horário. Por hoje é só, amigos, um abraço e boa noite.